Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Entendendo quem são os Jehus de nossos dias que Deus usa. É sempre bom lembrar quem foi o Jeú. Não é único na Bíblia. O Senhor mostra a sua soberania usando pessoas de todos os tipos. Deus usa quem Ele quer. Usou o Faraó, usou o Nabucodonosor, usou cada pessoa para abençoar o seu povo ou então para perseguir o seu povo quando era necessário. Deus usou muitas nações, impérios para punir, castigar o seu povo. Na época dos juízes, Deus usou muitos povos, até de dentro de Israel, mas principalmente os vizinhos como filisteus, moabitas, amonitas, edomitas, para oprimir o povo de Israel, porque era necessário como uma disciplina. Deus usou povos para disciplinar Israel. Deus usou, no decorrer da história, nações, reis, imperadores e grandes para se levantarem contra Israel. Mas Deus também usou imperadores grandes e poderosos a favor do seu povo de Israel. Ele é Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus usou o Faraó na época do José para abençoar o povo. O povo de Israel não existia. Era uma família de Jacó que estava passando fome e venderam o José para o Egito. Deus milagrosamente fez o José se tornar grande no Egito. O José conseguiu, junto ao Faraó, trazer a sua família toda e sustentar a sua família no Egito. Essa família se multiplicou muito ainda com o José em vida. Mesmo depois da morte do José, os faraós seguintes ainda ajudaram o povo de Israel, que já estava se multiplicando em milhares e milhares e milhares. Quando chega a época de Moisés, Deus usou o Faraó para perseguir aquele povo, escravizar e depois perseguir. Mas Deus queria um Faraó daquele jeito para poder fazer as pragas acontecerem. Deus precisava de um homem muito mau. Então, como que Deus deixou aquele homem ficar muito mau para poder castigá-lo com as pragas do Egito e assim mostrar um pouquinho do grande poder que Deus tem. E isso aconteceu. E assim Deus libertou o povo de Israel do Egito, mostrando o seu poder. Em muitas eras, Deus usou pessoas, usou reinos, Deus usou. Eu quero focalizar isso aqui. O Jeú foi um daqueles que Deus usou. O fato de Deus usar alguém não significa que Deus está aprovando alguém. E isso é fundamental para nós entendermos, porque em nossos dias vivemos a época do derramamento do Espírito Santo. A promessa em Joel 2 é de que o Espírito Santo seria derramado e muitos seriam batizados com o Espírito Santo, receberiam poder até sobre servas e servas. O Espírito Santo seria derramado, teriam visões, sonhariam, muitos sinais e prodígios se fariam debaixo do poder do Espírito Santo. Quando veio no dia de Pentecostes, em princípio, havia uma doutrinação, uma orientação, e todos permaneciam na doutrina dos apóstolos, permaneciam na oração. Mas com o passar do tempo, isso se diluiu, se espalhou e se contaminou. Em nossos dias, o derramamento do Espírito Santo está todo contaminado, mas está
presente em todas as denominações cristãs, em todo o mundo, a manifestação poderosa do Senhor através de dons espirituais, milagres, curas, ressurreições, maravilhas de todo tipo. Isso está presente no mundo inteiro. E então a gente precisa entender: o derramamento do Espírito Santo é poder de Deus derramado de graça mediante a fé para quem crer e quiser buscar receber esse poder. Mas isso não significa que Deus está aprovando essa pessoa, nem qualificando essa pessoa. E assim existem muitas pessoas que têm dons de cura, milagres, maravilhas, que têm uma vida toda errada, uma vida pecaminosa. Existem muitos desses grandes que estão se enriquecendo com o evangelho porque receberam um dom de Deus. Eles usam esse dom para proveito próprio. Claro que eles vão para o inferno e vão dar contas a Deus do que eles fizeram de errado. Mas aqui na terra, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É interessante isso. Deus deu, ele não tira. Mas a pessoa está vivendo em pecado. Mas quando ele prega bonito. Quando ele ora, Deus atende a oração. Quando ele ousa pela fé algum milagre, Deus faz. Mas será possível uma vida tão errada? Deus usa. Deus usa por causa do dom. A vida errada, Deus vai tratar com ele no juízo final. Mas aqui, Deus vai continuar usando. Cabe a nós, a cada um de nós, estarmos atentos à vida da pessoa e não a beleza do que ela fala, ou a imponência, a importância, ou aos milagres que faz. Isso vai acontecer muito, mas temos que estar atentos. E, em geral, milagreiros e pregadores assim, midiáticos, estão pregando o que o povo quer ouvir para iludir o povo e receber publicidade e dinheiro, fama e glória disso tudo. E depois eles vão se haver com Deus no juízo final. As últimas cartas do Novo Testamento tratam disso. Pedro e João, Judas e Apocalipse, desses obreiros que recebem o poder, fazem milagres em nome do Senhor e desencaminham as pessoas por causa da sua vida de pecado. Nós vamos entender isso. Será que foi Deus que usou alguém para fazer tantos milagres e vive uma vida tão pecaminosa? Sim, foi Deus que usou. A vida pecaminosa é dele. Ele vai dar contas a Deus. Vamos entender isto. O Jeú foi levantado por Deus em Israel, Reino do Norte, numa época de grande apostasia. O Acabe, que não era grande coisa, também não era tão mal assim, mas não era grande coisa. Não era diferente dos outros reis da sua época. Mas ele se casou com a Jezabel, uma mulher lá de Sidom, era de linha real e era consagrada a Satanás, ao Baal. E ela veio, se casou com Acabe e resolveu implantar o culto a Baal em Israel. Com o tempo, aquilo passou a ser prevalecente. O culto a Baal tomou conta do país inteiro, a ponto do profeta Elias ficar estatelado. Senhor, não tem mais ninguém que busque o Senhor. Deus disse, realmente a coisa está feia, por isso eu quero manter você por mais um pouco, mas saiba que há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. A população devia ser mais de 7 milhões, só 7.000 era muito pouco, além do que eles não dobraram os joelhos a Baal, mas também não dobravam os joelhos a Deus. Mas Deus queria mostrar para o profeta Elias que nem tudo estava perdido. Aí levantou um Jeú, e o Acabe já tinha morrido naquela batalha, cumprindo profecia do Micaías, mas o Jeú foi levantado como um capitão de tropa, se rebelou contra o filho do Acabe e matou toda a descendência de Acabe. Qualquer parente
Qualquer pessoa que tinha algo a ver com Acabe, o Jeú matou. O Jeú recebeu aquela incumbência de Deus. Então o Jeú era um servo de Deus, era uma pessoa de Deus? Não. A Bíblia diz que ele não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ele não foi cuidadoso e zeloso para cumprir tudo que Deus queria, acabou sendo um mau rei. Mas por causa da sua violência, ele foi usado por Deus, porque Deus queria uma ação de violência para extirpar toda a descendência de Acabe. Vamos entender isto. Deus precisava de alguém assim para extirpar a casa de Acabe, a descendência dele, e escolheu Jeú por ser violento. Deus escolheu Jeú pelas características dele. Deus escolhe Donald Trump em nossos dias, o Barack Obama. Deus escolhe Benjamin Netanyahu lá em Israel. Deus escolhe Lula no Brasil. Deus escolheu Bolsonaro, cada um para cumprir uma missão, mas em princípio nenhum deles é de Deus. Podem até usar o nome de Deus, mas eles não são pessoas a serviço do Senhor. Porém, são pessoas que Deus usa. Deus usa quem Ele quer. Na soberania, Deus tem missões a cumprir. Então, essas pessoas de nossos dias que Deus levanta como grandes no mundo para cumprir determinadas missões, são como Jeús, levantados por Deus para certas missões, embora eles não permaneçam na presença de Deus. E esses Jeús, a gente de vez em quando vê algum por aí. O Brasil teve um Jeú que se acovardou, e há outros países que estão encontrando um Jeú também. E Deus quer que a gente entenda isto. Nós trabalhamos com a soberania de Deus. Meu irmão, não fique torcendo por partido político, achando que um partido mais conservador vai ser melhor para o cristianismo. Não, às vezes Deus quer um perseguidor mesmo, para que os cristãos se humilhem e se voltem para o Senhor. Não pense que um governante como o imperador Constantino, um governante que se diga amigo dos cristãos, vai ser bom para o evangelho. Às vezes a época, Deus sabe melhor, às vezes a época é de um governante perseguidor. Ele vai fazer com que os cristãos se unam, se fortaleçam, busquem a Deus. E um governante que se diga amigo do povo de Deus, ele vai só fazer o povo de Deus se acomodar. O Jeú fez o povo de Deus se acomodar. Ele matou os adoradores de Baal e, no entanto, ele não se declarou seguidor do Senhor, mas quis agradar os seguidores do Senhor, como o Jonadab, filho de Recabe. O Jeú quis agradar a pessoas que eram de Deus, mas ele mesmo não era de Deus, nem teve o cuidado de seguir os caminhos do Senhor. Pelo contrário, seguiu os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, praticou a idolatria dos bezerros. O Jeú foi usado por Deus, embora não assumisse ser de Deus. Não fique achando que um governante que vai ser amigo do povo de Deus vai ser bom. Às vezes Deus quer um perseguidor. Deus levanta reis e destitui reis. Deus levantou o Jeú e também Deus o tirou, e a sua dinastia. Deus levanta e destitui reis. Deus é soberano. E há necessidade, em várias épocas, de um Jeú diferente, que Deus quer usar. Em nossos dias, nós vamos ver pessoas sendo importantes e fazendo papéis importantes em cumprir a profecia bíblica, em cumprir aquilo que Deus quer. Vamos entender isto.